presente artigo, intitulado O Respeito à Diversidade Cultural Religiosa pelo Caráter de Laicidade do Estado, uma crítica hermenêutica ao ensino confessional na escola pública, foi apresentado por ocasião do Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, que se realizou em Salvador, na Bahia, sendo publicado na Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica. Trata-se de trabalho de minha autoria, professor Dr. Henrique Alexander Kesk, em parceria com a professora doutora Claudine Freire Roderbusch. O presente artigo, com foco no que se poderia denominar de uma hermenêutica da diversidade, tem por pressuposto se experienciar o direito enquanto um dos modos mais genuínos de ser da existência humana, apresentando os desafios de se interpretar o direito para bem poder aplicá-lo, de forma que se fundamenta na corrente doutrinária que se alinha com a afirmação de que ambos os processos, ou seja, de interpretação e aplicação, não podem mais ser pensados e exercidos de maneira separativa, como se somente o texto da norma pudesse ser interpretado mediante o emprego de métodos científicos especificamente elaborados para tal fim. A hermenêutica jurídica se entende aqui em seu aspecto mais amplo, no sentido de seu emprego na produção mesma do direito, desde a interpretação dos fatos a serem transformados em norma jurídica pelo legislador, até a interpretação dos julgadores, para aplicá-los aos casos concretos em lide. Desde que se pense o direito enquanto doutrina, norma e jurisprudência, se está, desde o princípio, articulando-se no nível da interpretação, pondo-se dessa forma a descoberto a superação do velho brocado jurídico, de que, com o texto claro, já não existe necessidade de interpretação. Esse processo como um todo, envolvendo cada uma de suas etapas, se constitui em verdadeira forma de se operar uma integração do direito, na busca por uma superação das falhas sistêmicas que se apresentam quando de sua aplicação, mormente quando nos defrontamos com a enorme diversidade cultural formadora de nosso país, mais especificamente ainda, quando tal caráter diverso se evidencia nos aspectos religiosos manifestados em nossa cultura, marcada por essa diferença constitutiva. Da mesma forma, a relação que se estabelece entre o direito, entendido como esse fenômeno próprio da civilização, em seus três níveis constituídos de doutrina, norma e jurisprudência, se insere de forma intrínseca nos valores culturais e religiosos que se originam na sociedade de que o direito provém, bem como pelo impacto que suas prescrições acabam por gerar nesta mesma sociedade. De maneira que essa relação entre o direito e a dinâmica social se mostra em todo o seu aspecto dialético e problemático, mais ainda quando se foca tal operar no sentido dessa multiplicidade constitutiva dos elementos sociais que nos formaram enquanto país. Nesse sentido, não se pode afastar o aspecto de historicidade dos institutos jurídicos, dado que os horizontes do alcance de quaisquer elementos constitutivos do direito estão indelevelmente articulados com esta mesma dinâmica social.
de uma sociedade que se pretende pluralista a partir da própria definição que lhe dá a Constituição Federal ao afirmar o Estado democrático de direito. Por conta disso, e baseados em uma mudança paradigmática acerca da superação do mito do julgador como intérprete neutro e imparcial quando da aplicação das normas, se chega a que esta superação também deve ser focada na figura do legislador, que, ao erigir as normas jurídicas, os mesmos não se encontram apartados do mundo de sentidos em que se formaram, ou no qual se encontram inseridos, desde o pertencimento a tradições específicas, sejam ideológico-políticas, filosóficas ou religiosas. Eis o desafio hermenêutico de uma sociedade constitutivamente marcada pela diversidade, ou seja, não considerar mais a possibilidade de que exista somente um sentido único a ser erigido como determinação absoluta de um fazer, seja ele qual for, mesmo que esta postura possa implicar em uma outra forma de se pensar e exercer a segurança jurídica não focada no monopólio de nenhum dos intérpretes de tais normas. Estas considerações iniciais, a seu turno, são focadas na recente decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de permitir o estudo confessional na escola pública, aqui considerada como uma agressão ao caráter do Estado laico, erigido como norma constitucional em nosso ordenamento. Ainda que tal decisão seja voltada para o caráter opcional desse ensino para quem o recebe, torna-se obrigação do Estado oferecer essa possibilidade a quem dela queira usufruir. Ou seja, o Estado deve contratar professores pagos por verba pública para atender a esses anseios de ensino religioso em todas as suas variáveis. Assim, surge o problema de se manter a laicidade do Estado no momento em que, em função do predomínio da religião católica e da mais recente organização das igrejas alinhadas com o denominado neopentecostalismo, poderia transformar a escola pública em espaço para aliciamento de fiéis, bem como relegar à condição de inferioridade os outros cultos religiosos no Brasil, por exemplo, de viés oriental e, notadamente, da grande gama de religiões de matriz africana, as quais já padecem de um histórico de segregação e descaso. Para tanto, se faz uma análise histórica das disposições constitucionais brasileiras, com foco nesse caráter de laicidade ou não do Estado, evidenciando-se desde a Constituição Imperial até as definições republicanas nesse sentido, em que se percebem as variações desse caráter laico em nosso ordenamento, que, de certa maneira, se reveste do aspecto de mera formalidade. De outra parte, respeitar a laicidade erigida como norma constitucional passa por considerarmos a Constituição a partir de seu caráter próprio, ou seja, como norma a ser cumprida, a se irradiar para o conjunto do ordenamento. Com essa postura doutrinária ativa, se poderia dar uma resposta ao solipsismo das decisões judiciais, bem como contra as tentativas de grupos religiosos organizados no poder legislativo de imporem seus postulados religiosos como verdades erigidas em forma de lei,
contra mesmo a própria diversidade cultural constitutiva de nosso país. Assim, não se pretende no escopo deste artigo oferecer uma espécie de palavra final acerca do debate que se intenta apresentar, mas antes se quer oferecer algumas ideias que alimentem o debate e mantenham acesa a chama da discussão acerca de uma análise criteriosa no que diz respeito ao caráter de laicidade adotado em nosso ordenamento, para que não permaneça como uma espécie de letra morta da lei, isto é, como uma referência meramente formal, mas que adentre efetivamente o espaço público desta arena de discussão. Colocar-se ao lado da laicidade do Estado significa apoiar uma conquista de vários séculos de lutas para impedir o domínio de preceitos religiosos na esfera pública, para evitar os trágicos exemplos históricos que sobejam quando determinadas agremiações religiosas, invocando seu maior número de participantes, assumem o comando de certas atitudes do Estado, no sentido de sufocar, reprimir e até mesmo de fazer desaparecerem outras manifestações religiosas, o que se torna inadmissível em um país como o Brasil, marcado por séculos de diversidade cultural e, logo, de diversas manifestações de culto em todos os sentidos. Além disso, fica o alerta acerca das agressões à laicidade do Estado perpetradas, como já mencionado, por minorias religiosas que, se valendo de seu acesso à representação dos poderes políticos de nossa democracia representativa, usem destes poderes para impor leis gerais ao contexto da maioria da população, tratando de seus postulados como se fossem verdades inquestionáveis. Essa discussão, que se foca na questão do ensino confessional na escola pública, outra função não tem do que deixar esse alerta, no sentido de uma correta aplicação do que se denomina de interpretação conforme a Constituição, ainda que os dignatários da Suprema Corte tenham entendido, a contrário senso, permitir que esta forma de ensino prospere, indo de encontro ao que o próprio texto constitucional afirma de maneira clara. Nesse sentido, se afirma correta e necessária uma educação que seja pautada pela tolerância religiosa, como forma de procurar, pelo menos, diminuir os conflitos que possam surgir e que surgem dessa diversidade cultural constitutiva de nosso país, sem quaisquer tipos de privilégios assegurados a grupos majoritários ou que estejam melhor organizados, que venham a sufocar ou constranger outras manifestações religiosas enquadradas em definições de minorias, dado que este é o verdadeiro aspecto de uma sociedade que se definiu constitucionalmente como Estado democrático de direito. Por conta disto, se entende que é possível superação ou uma forma de minimizar esses conflitos que irrompem em nosso contexto, seria uma correta aplicação de laicidade do Estado brasileiro, como o define a própria Constituição Federal, para que tal disposição deixe seu caráter formal e se insira em uma praxis jurídica cotidiana. O princípio para realizar essa mudança paradigmática, desde o enfrentamento necessário da esfera pública, para que os legisladores não respondam somente aos seus grupos de interesses específicos nesta área, mas que pautem sua ação legislativa no sentido do respeito à vontade geral e ao equilíbrio da própria sociedade, passa inexoravelmente por uma educação que se alinhe com essa proposta de evidenciar a pluralidade, a heterogeneidade e a multiplicidade dos aspectos religiosos performativos de nossa índole como nação.
O mesmo princípio se pode aplicar a todos os operadores do direito, notadamente aos seus aplicadores, aos julgadores, em todas as instâncias, abandonando o solipsismo de suas decisões para focá-las igualmente nessa variedade de manifestações preservadas pela laicidade do Estado. Da mesma forma, a educação deve ser pautada pelo diálogo entre essas diferentes manifestações religiosas, de forma a não serem segmentadas em nichos em que somente se ensinem as mesmas práticas específicas de cada uma. Uma sociedade plural se forma na escola aberta para a tolerância e para o diálogo interconfessional múltiplo, não isolado. As questões envolvidas nessa pretensão revelam-se em uma enorme complexidade, mas que precisa ser discutida e não mascarada de forma simplista, para que os legisladores e os aplicadores do direito igualmente sejam tomados pelo caráter de diversidade, como em uma abertura voltada para a compreensão do diverso e não para a submissão aos seus postulados próprios. Por conta disso, o direito como um todo seria enormemente enriquecido por essa imensa diversidade, uma vez cumprido com os ditames de laicidade do Estado, uma vez devidamente aplicado ao contexto social que o erigiu enquanto tal.